Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado em ciência, sempre baseado nas melhores evidências disponíveis. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre dor na coluna. Quando é necessário a internação hospitalar? Por que a gente está falando disso? Porque a gente recebeu algumas mensagens e a gente soube do caso da mãe de um colega nosso, um colega muito próximo, um colega de infância, que está internada, investigando a dor de coluna dela. E como que essa dor de coluna dela começou? Essa dor de coluna dela começou na lombar central. Ela foi para emergência, tomou uma automedicação e melhorou. Depois ela teve um novo episódio. Ela repetiu o remédio que o médico plantonista do primeiro episódio prescreveu e ela melhorou. Ela teve um terceiro episódio e esse terceiro episódio já irradiou para a coxa. Ela repetiu a medicação com a frequência certa, porque no episódio anterior ela tinha só repetido a medicação numa frequência aleatória e ela melhorou sozinha. E agora nesse episódio, essa dor que irradiava para a coxa desceu lá para a perna e para o pé. Ela ficou com dormência e formigamento e sensação de queimação e peso na batata da perna. Olha só, ela tomou o remédio, não melhorou, foi para o hospital e aí o plano de saúde dela acabou não aceitando os procedimentos que o médico plantonista pediu de internação e ela teve que se deslocar para uma outra cidade, fora de Salvador, porque a cobertura do plano de saúde dela só permitia que ela fosse internada lá nessa outra cidade. Ela foi internada nessa outra cidade, fez um Doppler vascular, porque suspeitavam que ela tinha trombose venosa profunda, uma paciente sem histórico de doença vascular obstrutiva periférica. Ela ficou internada, fez o Doppler, fez uma ressonância magnética e o que ela achou? Uma hérnia de disco bonitona lá, L3, L4, L4, L5. E aí, ela continua com dor, tá tomando opioide lá, internada, ela tá no terceiro dia de internação. O fisioterapeuta que vai lá tenta fazer movimentos passivos, segundo o filho dela me disse, e ela não tolera os movimentos. Ela quer ter alta, mas ela ainda tá com muita dor, então o médico não liberou da alta. Mas os exames saíram, e os exames saíram com a hérnia de disco, e ela recebeu a informação do plantonista lá que o caso dela era cirúrgico. Diante dessas informações, a paciente aumentou a ansiedade, aumentou a intensidade da dor, aumentou a preocupação porque o plano de saúde dela não está aceitando aqui em Salvador. Muito provavelmente ela tem um custo excessivo para fazer um tratamento adequado para essa condição. Então eu vim chamar a atenção desse caso, Existem coisas que me tiram o norte, que me tiram do sério no gerenciamento da dor, principalmente de coluna. E aí quando a gente recebe uma mensagem dessa no final de semana, a gente tem que parar tudo que está fazendo e vir aqui conversar com vocês sobre isso. Quando e em quais situações o meu paciente com dor na coluna irradiada para a perna ou dor cervical irradiada para o braço precisa de internação hospitalar? Eu vou antecipar a resposta aqui para você. Quase nunca. Por que quase? Porque em saúde a gente não pode falar que nada é 100%, nem que não tem possibilidade de acontecer. Saúde é instabilidade, é delta, é variabilidade de manifestação de sintomas, então não posso falar que nunca. Eu falo quase nunca. Por quê? Esse paciente que tem dor nas costas irradiada, ele precisa ter alteração de força. Ah, Caio, eu tô com fraqueza na perna. Fraqueza mesmo? Fica na ponta do pé. Você consegue? Fica no calcanhar. Você consegue? Consigo, Caio. Você não tem fraqueza. Fraqueza, você falseia o joelho e tem risco de queda iminente progressivo. Todos os dias você está pior. Não tem variabilidade. Ah, hoje eu acordei mal. Amanhã eu acordei bem. Ontem eu acordei bem, hoje eu acordei mal. Não tem essa variabilidade. Você teve déficit de sensibilidade? Caio, minha sensibilidade está reduzida na perna. Você continua sentindo sua perna? Continua. O toque da sua calça é igual em todas as partes da sua perna? Não é diferente. Diferente como? Do lado direito eu sinto menos.
Ah, mas você sente o toque do tecido da roupa que você está vestindo, né? Sinto. Ou seja, você não perdeu a sensibilidade, você teve uma redução. É completamente diferente. Com essas duas perguntas, a gente já descarta uma alteração grave, que seria uma mielopatia compressiva sintomática, verdadeira, tá? Você tem alterações do reflexo? Caio, como que eu vou saber isso? O profissional que te examinou pegou um martelinho e deu uma bicuda na sua patela, no seu joelho? Ele deu uma bicuda no seu calcanhar, no seu tendão de Aquiles? Não, ele não fez isso não. Nossa, ele pulou uma etapa muito importante da avaliação, né? Que coisa sem jeito, né? Enfim, provavelmente você não tem alteração de reflexo também. É muito raro o paciente ter alteração de reflexo sem uma alteração neurológica instalada, tá? Você tem tensão neuroadversa? Caio, como é que eu vou saber isso aí? Você vai deitar e vai deitar de barriga para cima. Você vai tentar esticar sua perna reta o máximo que você conseguir. Quando você chegar na angulação de 35 graus, você vai estar xingando minha mãe se você tiver tensão neuroadversa. Se você estiver indo a 90 e só tá sentindo esticado, não está sentindo a sua dor concordante, você não tem tensão neuroadversa. Faz isso nas duas pernas, tá? Deitado de barriga para cima, estica a perna reta o máximo, depois estica a outra perna reta o máximo. E me diz o que é que aconteceu. Aí eu preciso saber também se essa tensão neuroadversa é verdadeira ou falsa. Como assim, Caio? Eu senti minha dor quando chegou em 35 graus. Pode ser que o fisioterapeuta músculo-esquelético coloque um movimento na sua coluna que negative esse teste. Ou seja, sua tensão neural é falsa. Ou não negative, sua tensão neural é verdadeira e realmente sua hérnia de disco pode estar sendo aí a culpada dos seus sintomas e você pode ter uma radiculopatia. Mesmo estando em um franco quadro agudo de radiculopatia, o profissional que identifica a sua condição, ele não deve lhe internar, porque quando você interna um paciente com essa característica, o paciente entra em catastrofização, hipervigilância, ciclo de medo e evitação, o paciente fica mais ansioso, fica mais depressivo, fica numa busca incessante por diagnóstico para resolver a dor, porque ele acha que a dor é muito forte e que ele vai morrer, né? Tem paciente que já me falou, parece que eu vou morrer por causa de dor na coluna. Para você ver o nível de catastrofização que esse paciente pode apresentar. Ainda mais quando é mal gerenciado, quando ele não é examinado fisicamente e por causa única e exclusivamente da intensidade da dor, que é super subjetiva, é uma percepção puramente do paciente. Você até quantifica com algômetro de pressão, com testes sensoriais quantitativos, mas não é uma coisa fidedigna para você justificar uma internação hospitalar. Esse profissional muito provavelmente está sendo orientado pela administração do hospital a fazer esse excesso de overdiagnosis para superfaturar o plano de saúde, para aumentar a rentabilização do serviço. Infelizmente, essa é a realidade triste e cruel, não é só do Brasil não. Nos Estados Unidos isso também é assim, é até pior, tá? Então, o cara não tem esses 4 sinais, a probabilidade dele ter uma patologia grave é muito pequena, mas muito pequena, menos de 1% de chance. Outra coisa, esse processo de overdiagnose, de excesso diagnóstico, buscando causa de problema de dor de coluna, de crise, esse processo, ele não pode acontecer antes de 6 semanas. Quem que falou isso? Low Back Pain Series, da The Lancet, um dos maiores papers já publicados aí desde 2018. Na verdade, desde 2012 a gente já sabe disso, através da história natural das crises de coluna, com vários artigos científicos, como The Prognosis of the Low Back Pain, que foi publicado pela Lucila Costa, uma das maiores pesquisadoras do Brasil, né? Vários estudos do Mark Hancock, vários estudos do Chris Maher, que são os maiores pesquisadores do mundo em dor de coluna, mostrando que, por mais intensa que seja a crise, por maior que seja a hérnia de disco, existe uma história natural de recuperação em 6 semanas, e quanto mais intervenção, diagnóstico e informações nocebentas, desnecessárias e inadequadas esse paciente receber nesse caminho de história natural, ele tende a cronificar o seu problema. Ele tende a intensificar a percepção de dor.
ele tende a ter cada vez mais incapacidade. Ou seja, o sistema te quer doente para ganhar em cima de você. Não pense que isso não existe. Isso existe e demais. E eu te digo que a maioria dos casos estão fazendo overdiagnoses. Eu publiquei hoje uma sequência de artigos nos meus stories falando do The Low Back Pain Series, das estratégias cognitivas e comportamentais para violar a expectativa do paciente mesmo em crise. Né? Mesmo o paciente achando, eu tô com dor muito forte, tô internado, precisei internar. Gente, o que você vai fazer com dor na internação? Eu não encontrei isso na sua biblioteca musical. Desliga aí, Siri. Rapaz, Siri se metendo no meio da live. Enfim. Um outro sinal que a gente precisa se ligar é se tossir e espirrar dói. A gente precisa se ligar se a bexiga e o intestino do paciente está funcionando normal. Se o paciente mudou seu jeito de andar por causa da dor. É muito diferente reduzir a velocidade da marcha. Cautela, medo, normal, proteção. Alterar a forma de andar, tipo, começou a ter um lateral shift, começou a ter uma marcha escarvante, uma marcha ceifante, marcha do AVC, do hemiplégico, por exemplo. Isso é alterar a forma de andar, tá? Incontinência urinária, o paciente está perdendo xixi do nada. Falando aqui, estou perdendo xixi. Rindo, estou perdendo xixi. Fazendo esforços mínimos, estou perdendo xixi. Não consigo controlar as fezes. Do nada eu estou todo sujo, melado, porque perdi as fezes. O que está acontecendo aí? Há realmente a chance dele estar com uma compressão medular tão severa, pegando os nervos que controlam os esfíncteres anais, os esfíncteres genitais, e ele pode estar com incontinência urinária por causa de uma compressão nervosa na coluna. Nesse caso, é adequado que esse paciente vá lá e faça uma internação hospitalar. Porque se ele interna, aí a chance de cirurgia é grande. A chance de um bloqueio transforaminal é grande. Mas no caso de uma dor sem esses sinais, não há necessidade alguma desse paciente ser internado. Gente, dor de coluna, o primeiro profissional que você tem que procurar não é a emergência, não é o médico, não é o psicólogo, não é o educador físico, é o fisioterapeuta. Se você tem uma doença, não é o fisioterapeuta que você tem que procurar, não é o educador físico, não é o psicólogo, é o médico. Se você está estressado, ansioso, preocupado excessivamente, sem dormir, não é o fisioterapeuta que você tem que procurar, não é o médico que você tem que procurar, não é o educador físico, não é o farmacêutico, não é o enfermeiro, é o psicólogo que você tem que procurar. Cada profissional vai agir dentro de um escopo específico para resolver a queixa principal que você tem, que é bem verdade que ela pode ser multifatorial, né? Eu já tive pacientes com dor na perna que não respondiam ao movimento, tinha uma classificação completamente inconclusiva, e eu encaminhei para o médico fez um Doppler vascular e ela realmente tinha trombose venosa profunda. Ela teve que fazer um procedimento intervencionista para resolver o problema dela, porque ela podia ter uma embolia pulmonar a qualquer momento, né? Então o reconhecimento do padrão clínico é fundamental, seja você médico, fisioterapeuta, qualquer profissional que esteja lidando com esse paciente com dor de coluna. Uma outra coisa que a gente tem que perguntar é se a paciente tem uma história de cirurgia recente grande, de intestino, de estômago, porque o trauma cirúrgico, o trauma nos tecidos cirúrgicos podem gerar uma alteração nervosa que é conduzida para a coluna, e a coluna pode entrar num processo de facilitação medular. E quando a coluna entra nesse processo, o paciente está com dor na torácica, mas não tem nada na torácica. Ele tem um refluxo que ele nunca tratou, nunca fez uma endoscopia porque está com medo. Ele tem uma desbiose intestinal porque ele nunca se alimentou bem, ele vive de fast food, está obeso, sedentário, fumante, bebendo. Ele tem uma esteatose hepática tão severa que o nervo que sai do fígado e vai para a coluna é o nervo esplênico maior. O cara tá com dor torácica lá e não responde ao movimento, tratou com você, não melhorou, mas ele ainda não fez um ultrassom de abdômen total para ver como é que o fígado dele tá. Tá com gordura no fígado, esteatose severa, dislipidêmico, sem controlar, álcool o tempo todo. Esses pacientes que têm severas comorbidades
São coisas orgânicas, não mecânicas, que o físio não vai gerenciar. Né? Como é que está a condição de saúde desse paciente no geral? Tem alguma coisa que você se preocupe? Com a história de câncer dele? Ele já teve câncer de próstata, de intestino, de estômago, já fez alguma cirurgia, já teve metástase? Vem perdendo peso sem motivo, sem alteração de dieta, sem mudança no ritmo, no lifestyle, na rotina de atividade física? Isso é uma preocupação que o fisioterapeuta não vai abordar. O médico é que tem que abordar. E há uma chance desse paciente ser internado para investigar nesse sentido. Né? Nem neuropatias diabéticas que geram dor lombar irradiada para a perna sem resposta mecânica. Imagina o paciente está com a neuropatia dor irradiada na perna sem tensão neuroadversa, sem perda de movimento, sem resposta mecânica. Esse paciente não é para gente. Esse paciente é para o médico, para o endocrinologista, para o neurologista, para entrar com medicações específicas. Aí ele vem para a gente para fazer movimentos que possam até produzir o sintoma dele, mas que ele não fique pior depois. Trabalhar em contingência de tempo e contingência de dor. O cara chegou com dor 7, ele não pode sair com dor 8. Em 24 horas ele não pode estar com dor 8. Você tem que trabalhar nesse patamar com esse paciente. História de trauma, queda do acidente, exame de imagem, né? O cara fez exame de imagem e não achou nenhuma alteração que justifique a dor dele. Esse paciente vai ser internado por causa de dor de coluna? Então, existe alguma coisa no sistema, mas muito contraditória, que está fazendo com que os pacientes recebam informações completamente equivocadas. Ah, mas o cara passou na Globo falando isso. E isso aí veio de onde, querida? Você chegou a perguntar pro cara que passou na Globo? Tinha a fonte lá das informações? Ou o cara falou da boca dele? Falou o que é que ele acha? Né? Porque isso aí é o que está na cabeça dele. O cara que é médico, o cara que é fisioterapeuta, ele não necessariamente sabe interpretar evidência científica. Ele não necessariamente é um cientista, um divulgador científico. Ele não necessariamente sabe ler um artigo. Às vezes o cara lê só o resumo do artigo e sai falando merda na televisão. E aí você acredita porque o cara tá de jaleco branco e gravata falando com você. E aí a gente tem que ponderar um pouco o que a gente faz aqui. E apesar da gente ter que ponderar, eu não consigo ponderar. Porque quando eu vejo uma pessoa que eu conheço sendo internada por causa de uma dor lombar irradiada para a perna, que já fez Doppler vascular e não tem trombose, não tem alteração vascular, já fez ressonância, achou uma hernia de disco, e a pessoa está internada porque a intensidade da dor é alta, a gente tem que ver o que a gente está fazendo de errado. Porque são casos que são gerenciados em consultas eletivas, não internações hospitalares. Eu tive uma paciente que ela foi internada por causa de uma dor lombar irradiada para a perna, e durante a internação ela pegou Covid. Ela pegou Covid e ficou com o pulmão comprometido em 75%, foi entubada, ficou 16 dias na UTI, sarcopenia severa, perdeu massa muscular, intensificou o processo de dor lombar irradiada para a perna com essa perda de massa muscular, porque gera uma lipossubstituição gordurosa. Então os tecidos que eram contráteis, eles passam a ser inativos para o movimento. Né? Tecido gorduroso é inativo para o movimento. O movimento começa a ficar assíncrono. E a paciente chegou para mim com a dor radicular, sem resposta mecânica. A gente avaliou ela e falou, não, você precisa de um bloqueio transforaminal. Você precisa ir no anestesiologista, eu não vou conseguir melhorar você, porque o seu quadro poderia até ter sido melhorado se você não fosse internado. Se você chegasse na emergência, fizesse uma ressonância magnética, uma imagem e visse lá o que estava acontecendo, e procurasse um fisioterapeuta, talvez a gente resolvesse seu problema ali em 4 semanas, em 6 semanas. Mas agora, com essa manifestação clínica que você está tendo, é praticamente impossível de eu resolver seu problema sem você ir no anestésio depois. Então existe um círculo absurdo e vicioso que deixa o paciente no mesmo lugar, rodando, ó, diagnóstico, remédio, injeção, internação, cirurgia e exame. Deu errado a cirurgia? Ah, tinha que fazer artrodese em outro segmento da coluna. Ah, deu errado? Vamos fazer uma eletroneuromiografia. Não, vamos fazer um bloqueio por ablação nervosa. E tome procedimento intervencionista. Não é assim que dor é gerenciada.
Dor é gerenciada com movimento e educação. Quem é que tá falando isso? É Caio ou doido? Tá falando da boca dele? Não, vem aqui no meu destaque, na aba artigos. Tudo que eu tô falando tá lá. Se você quiser, você joga no Google Tradutor, lê o artigo e vê o que é que eu tô falando. Eu sou só um porta-voz. Essa semana aqui, eu recebi uma mensagem de uma seguidora perguntando se eu não tinha medo do que os profissionais falavam de mim, poderiam falar de mim. Então, medo de quê? Né? Porque a gente fala as coisas que são completamente contrárias ao sistema. Aí dos dois, ou você me chama de doido e não me segue nunca mais, não vira meu paciente de jeito nenhum, ou você para escutar minha loucura e segue o tratamento até o final para ver se dá certo. Nem que seja para dizer que não presta para nada. Porque é muito raro disso acontecer. Quando o paciente chega para mim num padrão clínico que não é tratável por fisioterapia, eu não acompanho esse paciente. Porque ele tem uma regra de predição clínica de muito insucesso terapêutico. Quando eu avalio um paciente, eu vejo que eu consigo enquadrar ele num subgrupo específico e que ele vai ter resultado, que ele tem uma regra de predição clínica de muito sucesso terapêutico, aí eu faço um plano de tratamento com ele. Então, vários pacientes, entre aspas, já foram demitidos do meu serviço, demitidos entre aspas, muitas aspas mesmo, porque eu falei para ele que o tratamento não era comigo. Qual é a necessidade que eu tenho de continuar com um paciente que não vai ter resultado com o meu tratamento? Eu tenho uma limitação. A limitação é que eu tenho uma profissão. Eu não tenho várias profissões. Eu não sou físico, psicólogo, médico, educador físico. Eu sou só físio. Então, enquanto físio, eu resolvo X, Y e Z casos. Enquanto físio, eu não resolvo D, B, W casos. Então, a gente tem que saber reconhecer o padrão clínico do paciente para não deixar isso acontecer com a maioria das pessoas. Ficar batendo na porta de emergência o tempo todo. Menos... Muito boa, Keller. Menos jaleco e mais camisa de futebol. Grande Keller, mano. Perdi até o fio da meada. É isso. A gente precisa parar de ter esse conflito de hierarquia de que o médico sabe tudo, né? Galo campeão da zorra toda. Amanhã o Flamengo vai brocar, viu, Dudu? Vamos vingar esse brasileiro do ano passado. A gente precisa saber o que é que a gente está falando pro paciente. Porque a dor é a última coisa que vai melhorar. O paciente que chega com dor, ele não chega só com dor não, pessoal. Ele chega com dor, ele chega com um impacto funcional, alguma coisa que ele não está conseguindo fazer. Ele chega com um impacto mecânico, né? Um movimento obstruído ou não, né? Ele chega com, na maioria das vezes, com impacto neurológico, porque ele tem déficit de sensibilidade, pode ter alteração de força. O paciente chega com impacto cognitivo e emocional, ansiedade, preocupação, estresse, privação de sono, tabagismo, etilismo, inatividade física. A dor é a última coisa que... A dor tá ali porque tudo isso aqui tá errado. A gente não pode olhar só pra dor e dizer, sua dor de 0 a 10 é quando? 11, doutor. 15. Vamos internar porque a dor tá muito forte. Deixa na enfermaria, bota uma droga normal, um analgésico normal. Aí ainda tá doendo, o paciente tá urrando de dor, sem sofrer trauma. Não tô falando de dor traumática. O cara sofreu uma queda, um acidente, caiu da escada, caiu da laje. Não, isso aí tem que internar mesmo, fazer exame de imagem, ver se não fraturou, se não tem alguma coisa grave. Eu tô falando de dor sem razão aparente. Acordei com dor, saí do carro com dor, travei abaixando. Dor sem razão aparente. Movimento não é lesão, rei. Movimento não é para machucar, não é para ferir. Se o movimento produziu a dor, até o termo produziu tá errado. Se o movimento foi associado à dor, porque aconteceu o movimento e a dor ao mesmo tempo. Então foram dois estímulos simultâneos, condicionados. Então sua mente, o paciente, acha que o movimento causou a dor. Mas eu botei também um post hoje aqui falando o que, meu Deus? Falando que não tem como a gente voltar a andar de bike andando de skate, rei. Não tem como você voltar a dobrar a coluna, a jogar futebol, se você tá de repouso e tomando remédio, se você tá evitando aquele movimento. Ah, Caio, você tá me dizendo que eu tenho que fazer um movimento que dói? Tô, mas não é sozinho. É com exposição gradativa e controlada. O fisioterapeuta é o profissional mais recomendado para fazer exposição graduada através de terapia cognitiva funcional, fazendo você refletir sobre os aspectos que estão produzindo a sua dor.
E aí você tira aquela parte que você não sabia que existia, que é a parte do iceberg que estava submerso e você não conseguia ver. Então a gente não pode deixar pacientes que não têm esses sinais que eu relatei nessa live serem internados à torta e à direito por causa de dor. Eu não estou falando de doença, eu estou falando de dor lombar inespecífica, de dor cervical inespecífica. O cara perdeu força na mão. Ah, perdi força, meu braço está sem força. Você está deixando o copo cair porque não tem pressão palmar? Não, você não perdeu força. É só inibição neurogênica, que o nervo está tão apertado, está tão comprimido, que você tem essa sensação de fraqueza. Mas você não está deixando o copo cair. Você não está deixando seu joelho falsear e você ter risco de queda iminente. Você não está caindo sozinha no meio da rua. Isso é falta de força. Você diminuiu a sensibilidade, você não perdeu a sensibilidade. Você ainda sente a perna. Você ainda sente o braço. O toque da sua camisa na pele, você ainda sente. Ou seja, você tem uma redução de sensibilidade. Você não tem uma perda da sensibilidade. O cara meteu o martelinho, o seu reflexo está normal. Você não tem tensão neural. E quando tem tensão neural, sua tensão neural muda com o movimento. A tensão neural é falsa. Você não tem febre junto com a dor, você não está perdendo peso sem motivo, você não tem histórico de câncer, você não sofreu trauma que é do acidente, você não tem doença vascular obstrutiva periférica para suspeitar de uma trombose venosa profunda por causa de uma dor lombar irradiada na perna. O seu sintoma não vem sendo progressivo, ele vem sendo variável. Segunda-feira você está muito ruim, terça você está mais ou menos. Quarta você está muito ruim, quinta você está bem como se nada tivesse acontecido. Sexta você está muito ruim de novo. Isso é variabilidade. Doença grave que gera dor nas costas não tem variabilidade. O paciente está pior progressivamente, o tempo todo ele está piorando. Quando você pergunta ao paciente, você está melhor, pior ou estável? O paciente, tô pior, Caio. Aí você pergunta, tá pior por quê? Ah, porque mês passado eu tive isso e não foi tão severo agora. Mas do mês passado para esse episódio, você melhorou um pouquinho em algum momento? Não, eu passei uma semanazinha sem dor. Isso é variabilidade, é delta. Delta de sintoma não é coisa grave. Então a gente não pode deixar, vou ser bem repetitivo aqui, não pode deixar nossas mães, nossas esposas, nossos namorados, nossos tios, nossos primos, nossas avós serem internadas porque tem um caçador de doença na emergência. Tem um caçador de doença para brocar seu plano de saúde e superfaturar naquele serviço. Ah, mas eu já pago o plano de saúde. Tudo bem, você sabe por que seu plano de saúde está aumentando 30% por ano? Além da sinistralidade, além da sua faixa etária não ter avançado? Por causa do uso indevido do plano de saúde. Ah, mas eu tenho para usar mesmo. Tá tudo bem se você pensa diferente, amigo. Mas os donos dos planos de saúde, eles já sabem disso. E os donos são médicos. Não pense que isso é uma guerra entre profissões, não. De enfermagem com fisioterapia, de médico com fisioterapia. Não tem guerra. Os donos da sua operadora são médicos. Em sua maioria, os sócios são médicos. Eles sabem desse uso excessivo. Eles sabem que uma hora a conta não fecha. Quantos planos de saúde já faliram aí? Vocês lembram da Golden Cross? Quantos planos de saúde já faliram? Você acha que eles estão fazendo de tudo para exigir relatório profissional, para justificar a necessidade de um exame? E não pense que é para dificultar, não. Porque a maioria dos pacientes que fazem exame de imagem antes de 6 semanas do episódio, eles pioram progressivamente. Como 2 e 2 são 4. O cara não espera o profissional analisar o laudo. O cara não traz o laudo para mim, não leva o laudo pro ortopedista, não leva o laudo pro anestesiologista. O cara abre o laudo e vê lá degeneração articular, hérnia de disco, abaulamento, protusão, espondilodiscoartrose, bico de papagaio, osteófito marginal, ponto gatilho, sobrecarga do mecanismo do aparelho extensor. Quanto nome feio não vem ali? O seu comportamento muda a partir do diagnóstico. Completamente. Eu vou fazer uma analogia bem fora da curva, vou exagerar muito aqui, só para você entender o impacto. Você vem dormindo bem há 1 ano inteiro, fazendo atividade física. Do nada, você vai fazer um check-up. Gente, eu não sou contra check-up não. Mas olha só, check-up é uma caça a doenças. Por quê? Quando você faz um exame de um check-up,
você acha um problema para cada 250 mil problemas estimados. E esse check-up, ele é feito sem você ter sintomatologia, velho. Você não tem uma queixa, mas você tá fazendo um check-up caçando a doença. Sabe os meses coloridos? Setembro amarelo, novembro azul, outubro rosa. Tá tudo bem pela conscientização, mas é uma verdadeira caça a doenças. É um verdadeiro case de superfaturamento na saúde. Se você quiser saber mais sobre isso, você coloca no Google Choosing Wisely. Escolhendo sabiamente, do inglês, né? Choosing Wisely. O Choosing Wisely é uma reunião de diversos especialistas recomendando o que deve e o que não deve ser feitos, ser realizado em caráter de diagnóstico e intervenção para tratamento em diversas condições de saúde. Tem na oncologia, tem na área musculoesquelética, tem na área renal, né? Tem Choosing Wisely. Se você quiser saber mais ainda sobre isso, você coloca aí no YouTube Meses Coloridos. E aí você vai ver um vídeo, salvo engano, do Luiz Cláudio Corrêa, que ele aborda esse tema cientificamente. Na enfermagem, o pessoal vai chamar isso de prevenção, é um nome até esquisito de falar, quaternária, enfim. Por quê? É o paciente que tem um risco de ser submetido a um tratamento completamente inadequado e completamente desnecessário, baseado numa probabilidade diagnóstica que ele pode ter, que geralmente é 1 para cada 250 mil testes. Você entende? Então, perdi até o fio da meada de novo. Então, a gente precisa entender por que esse paciente piora depois do diagnóstico. E depois que ele vê esse laudo, o comportamento dele muda automaticamente. Ele começa a proteger o membro, por exemplo, do lombar irradiado na perna esquerda. Ele começa a tirar a carga da perna esquerda por causa da dor. Ele começa a entortar o tronco. Do nada ele desenvolve um lateral shift, ele começa a andar assim, sem perceber. Aí quando ele acorda, levanta da cama, se olha do espelho, ele, meu Deus, estou torto. Ou então ele levanta da cama, a esposa percebe, como o paciente chegou lá. Minha esposa que falou, porque eu não percebi. Ou seja, ele estava sem dor, mas já estava torto. A raiz nervosa já estava querendo abrir espaço, porque ele já estava em sofrimento. O lado contrário à tortuosidade, ele já estava inibindo a descarga de peso há muito tempo. Andando sucessões de apoios em uma perna só. A carga que ele colocava no membro, que a dor irradiava, já era menor há muito tempo. E aí ele assume uma disfunção de descarga. E aí ele passa num profissional de saúde que fala pra ele, não pode impacto. Ele tá com problema porque ele não tá descarregando peso e o profissional abre a merda da boca pra dizer que ele não pode impacto. E aí ele protege mais ainda. Aí passam 3 meses. Aí ele entra num comportamento funcional mal adaptativo. Você acha que nesses 3 meses ele ficou sem fazer nada? Não, ele já passou no Pilates, já passou no RPG, já passou na quiropraxia, já passou na osteopatia, já passou em reiki, já passou na acupuntura, já tomou uma cacetada de remédio e não está melhorando. Aí ele começa a instalar um sentimento de desesperança e esse ciclo todo poderia ser brutalmente evitado se no primeiro episódio de dor ele procurasse um fisioterapeuta musculoesquelético. Por quê? Porque num estudo onde foi colocado todos os pacientes com indicações cirúrgicas para a coluna, e esse paciente foi submetido a uma avaliação mecânica, 78,4% desses pacientes saíram da indicação cirúrgica com movimento, com educação, com orientação de um fisioterapeuta musculoesquelético. Na verdade, tinham médicos nesse estudo também. Por quê? Lá nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, tem outro país, mas eu esqueci agora. Médicos também são treinados em avaliação mecânica para fazer essa triagem. E se o paciente responde a movimento, o cara sai da fila de cirurgia imediatamente. E o custo do tratamento dele reduz absurdamente. Eu sei que você tem plano de saúde e você não paga. Mas se você for analisar o preço de uma cirurgia de coluna para o preço de um tratamento conservador através da fisioterapia, da psicologia ou da medicina intervencionista com alguma medicação, com algum bloqueio,
o preço da cirurgia é estratosfericamente maior. Então o plano de saúde já está ligado em tudo isso. E muito em breve, a saúde vai ser baseada em valor. Como assim? O plano de saúde vai pagar para mim R$3.000 para eu te fazer 12 sessões. Se você não melhorar nas 12, eu vou continuar te atendendo sem receber nada até você melhorar. Porque a média do meu serviço é fazer 88% dos meus pacientes melhorarem em 6 atendimentos. Então o plano analisa a minha eficácia enquanto terapeuta e fala, ó, você tá em Manaus, eu vou pagar um avião para você ir em Salvador e ir lá em Caio. Porque Caio tem uma média de resultado em 88% em 6 atendimentos. Então 6 atendimentos com Caio vai custar R$3.000. Eu pago tudo para você fazer lá. Porque se você entrar no ciclo aqui, você vai passar em ortopedista, vai fazer exame de imagem, vai fazer medicação, vai fazer bloqueio. Talvez você comece uma fisioterapia que não tem nada a ver com o seu problema. Baseada em eletroterapia, alongamento, propriocepção, fortalecimento. Que não tem nada a ver para pacientes que têm dor crônica, né? O cara tá tampando o sol com a peneira ali. Quiçá você vai entrar no processo de internação. Quiçá você vai precisar de uma enfermaria que o plano vai ter que pagar R$800 a diária. Você vai ficar lá internada 12 dias. Você vai ter risco de pegar... Enfim, gente. Dor de coluna crônica, inespecífica, irradiada na perna, sem esses sinais que eu te falei. O paciente não deve ser internado, mas em hipótese nenhuma, o paciente deve ser internado. Agora, se o paciente tem esses sinais que eu te falei, aí tudo bem, pessoal, interna o paciente e vai buscar o diagnóstico dele, porque realmente pode ter alguma doença por trás do sintoma dele, o que não tem na maioria dos casos, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar, esse relato do colega me agoniou de uma forma que eu tive que vir aqui esclarecer algumas informações e te falar dos critérios que realmente indicam alguma gravidade de um problema de dor irradiada, seja cervical para o braço ou seja lombar para as pernas. Beleza? Então quem ficou até aí, sábado, né? Kathleen, Patrícia, Jeane, PC Gamer, Grande Edmar, Grande Kellerman, Eduardo Marques. Milagre, Eduardo não fez uma pergunta. Cada pergunta de Eduardo é uma live que eu tenho que fazer para responder. Fernando Sintra, obrigado pela audiência aí. Teve alguma pergunta aqui nos comentários? Teve, pera aí. Deixa eu responder aqui vocês. Já vi 2, 3. Vamos lá, vamos responder aqui antes de terminar. Cadê? Ó, paciente com trauma, mais de 65 anos, tem osteoporose, sexo feminino. Véi, médico primeiro. Osteoporose, trauma, mulher, 65 anos. Pelo amor de Deus. Eu tive uma vovozinha que fraturou a vértebra torácica, tirando uma plantinha da janela. Isso é trauma? Para ela foi trauma. Para ela a carga extensora na torácica foi tão grande que fraturou a torácica dela. Ela entrou num quadro inflamatório agudo que não respondia a movimento, tudo agravava ela. Desce aqui, eu tava no hospital na época, desce aqui para emergência, pede para fazer uma radiografia. Fez a radiografia, tava lá, fratura de corpo vertebral de D5, né, dorsal 5, torácica 5. Então, essas são características de insucesso no tratamento fisioterapêutico, ou seja, eu não atendo. É para médico. Médico vai fazer um coletezinho, talvez, imobilizar, tomar remedinho, ficar de repouso, depois fazer fisioterapia para restaurar a mobilidade. Aí é caso para médico primeiro. Cadê? Olha... Qual é dessa gota aí, Kellerman e Eloine? Não peguei a piada não, viu? Estão falando aí de crossfit. Doutor, sabe me responder por que alguns fisioterapeutas condenam esse alongamento que, em pé, colocamos as mãos no chão, principalmente portadores de hernia de disco lombar? Excelente pergunta. E aí eu gosto de viajar para responder isso. Dudu, obrigado pela pergunta. Dudu, é o seguinte, quando a profissão da fisioterapia nasceu, os primeiros fisioterapeutas foram formados por professores médicos, ou seja,
Existe um modelo de atenção à saúde enrustido nos primeiros profissionais. Eu não sei quantos anos a profissão tem, viu? Me envergonho disso. Acho que tem uns 50. Alguma coisa. Alguém me corrija se eu estiver errado aí. Mas é pouco tempo comparado à medicina, de regulamentação. A segunda geração de fisioterapeutas foi ensinada por esses fisioterapeutas que foram ensinados por médicos. Os pesquisadores na área de dor não eram fisioterapeutas nessa época. Então todos eles concentravam suas hipóteses dedutivas em um modelo biomédico. E o que é que o modelo biomédico fala? Que a dor só pode acontecer em doença, em inflamação ou em lesão. São as 3 possibilidades de dor acontecer para este modelo biomédico. Quando a fisioterapia começou a andar com as próprias pernas, ela adotou um outro modelo que é tão ignorante quanto o modelo biomédico, que é o modelo cinesiopatológico, ou seja, um movimento é dito como normal e outro movimento é dito como alterado, baseado em 0 referências, baseado na cabeça de um doido lá que estudou biomecânica e achou que indivíduos saudáveis iam responder à biomecânica exatamente como indivíduos com dor. O modelo cinesiopatológico fala que quando você dobra a coluna, a carga pressórica no núcleo intradiscal vai para trás. E essa carga indo para trás poderia entrar em contato e pressurizar as raízes nervosas. Por isso, muitos fisioterapeutas cabeçudos ainda continuam colocando medo de dobrar nos pacientes. O que é que o modelo atual de atenção à saúde, mais fundamentado, baseado em pesquisa científica, tem dito hoje? Como é o nome desse modelo? Esse modelo trabalha com abordagem inativa, inactive approach. Ele trabalha com abordagem biopsicossocial, onde ele não negligencia a biomecânica, ele não negligencia a biologia, as condições de doenças, mas ele coloca circunstâncias sociais e psicológicas dentro do modelo. E se você foi criado com medo de dobrar, e eu pedi para você, dobra aí, Dudu, você acha que você vai dobrar assim ou você vai dobrar assim? Para quem está escutando no Spotify, no Apple Podcasts aí, eu estou fazendo uma circundação do meu punho com a mão fechada e estou mostrando uma segunda possibilidade de fazer uma circundação do meu punho com as mãos abertas. Ou seja, um movimento rígido e um movimento fluido. Para quem está no podcast aí. Quem está no YouTube, quem está no Instagram, viu eu fazer. O que você acha que acontece? Eu acho que você vai pensar que você dobra assim, mais rígido, mais contraído, com o abdômen fazendo bracing, né? Fazendo força, porque você foi estimulado a proteger a coluna para esse movimento. E aí você assume uma coisa que a gente chama de disfunção de controle. Ou seja, a sua coluna tem curvaturas naturais que precisam ser revertidas em alguns movimentos. Por exemplo, a flexão lombar. Você está em extensão lombar, quando você dobra, você faz a flexão lombar. E sua coluna fica curva. Existem pacientes que dobram e mantêm a coluna reta dobrando. Disfunção de controle em extensão ativa. De tanto usar aquela musculatura para proteger ou corrigir postura, que é dito como elegante, é dito como correto, esse paciente acaba assumindo um comportamento que a gente chama de funcional mal adaptativo, que perpetua e cronifica a dor dele. Então, assim, para clarear um pouco mais, se você pegar 100 pessoas sem dor e meter ressonância magnética na coluna delas, 88 a 90% dessas pessoas vão apresentar alterações discais, como hérnias, abaulamentos, protusões e por aí vai. Pessoas sem dor. Essas hérnias, apenas 4% são sintomáticas. Desses 4%, 90% respondem a movimento. Cerca de 10% dessas hérnias sintomáticas realmente vão precisar de um procedimento intervencionista, que vai ser o bloqueio transforaminal ou a cirurgia de laminectomia, dissectomia ou robótica, aí depende da habilidade do cirurgião. Quanto maior for sua hérnia de disco, maior seu corpo tende a reabsorver aquele material discal. Por quê?
Porque a hérnia vai ficando tão grande que o sistema imunológico começa a identificar como um corpo estranho. E vai, por quimiotaxia, mandar macrófagos para degradar aquelas células. E reequilibrar a nutrição intradiscal. Então tem um artigo aqui nos meus destaques também falando disso que eu estou te dizendo. Então, existem pessoas que têm relações desproporcionais entre lesão e dano tecidual, entre dor e dano tecidual. Você pode ter hérnia e ser gigante, ser extrusa, ainda ser sequestrada com um fragmento livre no canal medular e sua intensidade da dor ser pequenininha. Porque ao invés de receber informações catastróficas, nocebentas e de risco de projeção futura, você começou a receber informações encorajadoras, que diminuem o medo, que melhoram sua exposição gradativa, aumentam sua autoeficácia, fazendo com que você se mova relaxado, sente relaxado, sem precisar com esse... Putz, grila, já ia dar um palavrão de novo. Dessa baboseira que o RPG ensina na maioria dos pacientes. Então, é o que eu falo sempre. Ou você me chama de doido, não me segue nunca mais, ou você segue pra ver, nem que seja pra dizer que meu tratamento não presta. Beleza? Acho que eu respondi sua pergunta. Se eu não respondi, você me manda nos stories. Kellerman tinha respondido aí também, ó. Dudu, a questão depende da fase que você estiver. Se você tiver uma fase aguda devido à hérnia, quando você alonga, aumenta a tensão e irrita o nervo e você pode piorar. Sim, faz todo sentido. Uma coisa é você proibir a hérnia, proibir a flexão numa fase aguda, em um paciente que tem preferência direcional, né, o santo graal da reabilitação musculoesquelética, e ele piora com flexão. A resposta do sintoma piora por flexão, não por questões biomecânicas. Outra coisa é você proibir a flexão de um paciente que iria melhorar com a flexão, porque a preferência direcional dele era na flexão, ou na lateroflexão, ou na flexão com o pé no degrau. Você já botou medo demais, ele já assumiu extensão ativa, e para ele dobrar essa coluna vai ser um processo muito complicado e de muita terapia cognitiva funcional. Então existem essas duas situações aí. Como toda generalização é burra, existe essa condição que o Kellerman falou também. Eu tentei dar uma generalizada para você entender o porquê que eu combato isso. Beleza? Deixa eu ver quem mais. Quem mais? Poxa vida, olha, eu vou abrir aqui pra você agora, Patrícia. Acho que é Patrícia, né? Pati. 2009, Pati. Eu passei a madrugada estudando isso. Porque eu tô montando um curso pra não profissionais. Onde eu vou ensinar as pessoas comuns a controlarem o seu problema sem precisar ir no profissional, né? Vou ensinar o autotratamento, que muitas pessoas vão responder positivamente, e eu vou ensinar como essas pessoas sabem o momento de procurar o profissional. Então eu estou produzindo um curso para não profissionais. Eu estava estudando isso a noite inteira. Então eu estava aqui, ó, assistindo as aulas de um curso que eu tomei. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vídeo paciente 1, primeira consulta. Vamos lá. Eu estava assistindo a madrugada inteira um curso de abordagem multidimensional nas dores crônicas lombares. E eu estava assistindo a palestra do Kieran Sullivan no portal da TrustEd. Não sei se vocês conhecem, né? O TrustEd é um portal gringo. É um portal gringo que ensina fisioterapia em diversas modalidades para muitos profissionais. Ó, esse aqui é o Kieran Sullivan. Ele veio para Campinas em 2000, antes da pandemia, dar um curso de terapia cognitivo funcional. Ele é um dos... Foi Kieran que veio? Não, acho que foi o Wyndham Kertz que veio. É um outro cara dessa mesma equipe. E o que é que eu estava estudando? Eu estava estudando o que de fato influencia cientificamente na dor e o que não influencia. E se a gente pegar pessoas obesas e pessoas magrinhas, não há diferença na prevalência de dor de coluna dessas pessoas. É claro que você tem que perder peso por diversas outras condições de saúde.
A obesidade é um fator de risco para mais de 300 doenças, inclusive a morte. Quanto maior for sua circunferência abdominal, maior o seu risco cardiovascular. Mas são coisas associadas. Se você, por exemplo, você é obeso, mas não é sedentário, você já praticamente baixa, seu risco é aumentado em 3% apenas comparado com pessoas que não são obesas. Só por você estar em movimento rotineiramente, né? De uma forma regular. Então, no mínimo 4 vezes por semana, mais que 30 minutos, você já reduz muito isso aí. Então, a resposta para a sua pergunta é não. Você não vai deixar de melhorar porque você está acima do peso. Agora, você precisa de um tratamento especializado para a sua condição, que pode ser com a gente, fisioterapia musculoesquelética, ou pode ser com outro profissional que a gente vai identificar na avaliação. E eu gosto de falar isso para o pessoal, e aí já extrapolando um pouco o tema da live, é porque eu recebo muito direct. Eu recebo muito direct de seguidores que mandam as fotos dos seus exames, contam a sua história para mim. E aí não é ruindade, pessoal. É porque quando você chega no consultório e a gente testa, 90% do que você falou não tem relação nenhuma com o seu problema. É tudo crença que profissionais anteriores passaram para você, que na maioria das vezes são completamente equivocadas, baseadas em ciência. Então não adianta você me contar sua história aqui. Não adianta, eu preciso testar você. Eu preciso abrir uma chamada de vídeo, testar seus movimentos, testar a integridade das estruturas neurais, articulares, musculares, para fechar um diagnóstico ou classificação, para saber se você é paciente para mim ou se você é paciente para outro profissional. Então, seu exame não me ajuda. Seu exame ajuda um médico se o seu caso for cirúrgico, para ele decidir talvez o procedimento, a incisão, se vai ser robótica, se vai ser laparoscópica, minimamente invasiva. Seu exame ajuda o médico. Seu exame não muda o tratamento conservador. O nosso tratamento, ele só muda de acordo com o exame físico, isto é, a avaliação de perda de movimento, os testes neurodinâmicos, a avaliação dos reflexos, a manifestação da resposta do seu sintoma. Então o fisioterapeuta, ele precisa testar você para saber o que ele vai fazer. Se ele não te testar, não adianta você contar a história. Beleza? Trabalho com terapia manual e exercício para dor lombar, mas sinto necessidade de mais conhecimento. Qual o caminho? Pô, Fernando, você perguntando para um cara que tem uma empresa de curso, é complicado, né? O caminho que eu vou te falar, sem viés, é você seguir o profissional que você quer ter o resultado parecido ou até melhor, tá? Pega um cara que é sua referência, segue o cara, faz tudo com o cara, né? O caminho é esse. Amanda, Camila, Cole, Marlon, Poliana. Mais perguntas, pessoal? Ludmila. Muita dor na lombar, tem que tratar. Natália Marino. Natália é esposa de Igor, né? Manda um abraço pra Igor aí. Deixa eu ver se tem pergunta aqui na caixinha. É isso. Então é isso. Não teve mais pergunta, não. Então, muito obrigado pela audiência. Movimento é vida. Hasta la próxima. E um abraço.